Por Anderson. Boa noite. Que bom receber cada um de vocês aqui nessa noite. Nós encerramos domingo passado a nossa série sobre disciplinas espirituais e pergunto para você, que a gente ouve tanto sobre a palavra aqui na igreja, tanto na quarta, no domingo, nos cultos que nós temos aqui. Mas é muito importante que de tudo que nós ouvimos, que a gente pegue alguma coisa para colocar em prática. Sabe por quê? Porque senão a gente se torna religioso. O religioso, ele sabe tudo, mas não pratica nada. E essa série que nós falamos aqui, você deve ter nos acompanhado, você que está frequentemente vindo aos cultos aos domingos, sobre disciplinas espirituais, nós falamos de tantas coisas que são importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus, e nos aproxima mais de Deus, e a gente entende que é só a disciplina que vai fazer com que nós alcancemos esse objetivo de buscar mais a Deus. Buscar a Deus é um hábito consciente e intencional. A sua vida espiritual ela não vai acontecer do nada. E não vai acontecer se no seu coração não houver uma disposição. Então assim, nós precisamos a cada culto, a cada encontro, aprender mais de Deus, aprender mais da palavra de Deus, colocar em prática o que a palavra fala. Porque assim, quando nós colocamos em prática o que nós ouvimos aqui, o que a palavra fala, o que Deus fala através da sua palavra, nós seremos pessoas realizadas, pessoas completas, pessoas felizes. Mas a gente tem que vir com o coração aberto. Com o coração aberto para receber. Se você perdeu a alegria de estar na casa de Deus, reveja o seu cristianismo, reveja a sua vida com Deus. Ali na carta de 1 Pedro, ele vai dizer que para nossa alegria ser completa, nós precisamos ter comunhão com Deus em primeiro lugar, e comunhão com o próximo. Se está faltando, se você está sem vontade de vir, se você está desanimado, se a sua fé está fraquejando, ou principalmente vir à igreja, está faltando um desses dois: comunhão com Deus, ou comunhão com as pessoas, comunhão com a igreja. E é tão interessante porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus, e tem um versículo que ele fala, que ele diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente percebe que Davi tinha uma alegria de estar na casa do Senhor, mas sabe por que ele tinha essa alegria de estar na casa do Senhor? Porque ele sabia o que era ficar longe da casa do Senhor. Quando seu filho Absalão tomou o seu trono, Davi teve que fugir para não ser morto, e lá ele clamava a Deus: quando eu poderei estar novamente na tua casa? Então só dá importância para esse momento, ou só está alegre quem vem, alegre por estar na casa do Senhor, quem sabe o que é não poder estar aqui. Mas eu digo que se está faltando alegria no seu coração, se é um fardo vir, se você já vem, hoje tem que ir na igreja, está tudo errado, gente. A sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus, e a sua comunhão com a igreja, alguma dessas coisas está fora do plumo. Domingo, quarta-feira, é alegria, é dia de estar na casa do Senhor. Posso ouvir um sorriso aqui dos irmãos? Você pode dar um sorriso agora, porque você está na casa do Senhor. Obrigado, Jesus, porque eu posso estar aqui. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que é estar aqui. Eu já vi tantos irmãos que queriam estar aqui, mas estão num leito de hospital. Tantos irmãos que queriam estar aqui, mas estão acamados. Tantos irmãos que queriam estar aqui, mas não conseguem. Estão enfrentando uma depressão, estão enfrentando alguma doença, alguma crise. E nós podemos estar aqui. Isso é motivo de alegria. Amém? Talvez as coisas não estejam como você gostaria, talvez as coisas estão, mas aqui é o lugar para você restaurar a sua vida, para você colocar em ordem a sua vida, para você restaurar sua comunhão com Deus, porque de casa você não restaura a comunhão com ninguém, ainda briga com o marido e briga com a mulher, com os filhos se fica em casa. Amém? Então aqui é o lugar, gente, mas se não tem alegria,
Se não tem disposição, tem que rever. Tem alguma coisa errada. Ou a sua comunhão com Deus, ou a sua comunhão com a igreja, ou você está perdendo o propósito. Então nós fizemos essa série, nós falamos aqui todos os cultos, sobre oração, sobre meditação na palavra, sobre congregar, pertencer a um corpo, a uma família da fé, a importância que isso tem. Nós falamos sobre o jejum, sobre a generosidade, falamos sobre o servir, e espero do fundo do meu coração que tudo isso que você aprendeu aqui, que você possa colocar em prática, porque isso vai trazer resultado para a sua vida. Não é o quanto você sabe, mas é o quanto você pratica, sabe por quê? Muitas pessoas aqui sabem que tem que liberar perdão. E por que não liberam? Muitas pessoas aqui sabem que precisam orar, e por que não oram? Muitas pessoas sabem que precisam vir à igreja, e por que não vêm? Muitas pessoas sabem que o servir é a grandeza do reino, e por que não servem? E não digo nem servir na igreja, mas servir o próximo, servir lá no trabalho. Então não é o quanto você sabe, é o quanto você pratica. É muito importante que a gente coloque em prática a palavra de Deus, senão a gente vem aqui para ser religioso. E às vezes eu percebo a cara com que muitos entram na igreja, e depois eu fico ali na porta vendo a cara que saem, porque é impossível você vir e ter um encontro com Deus e sair do mesmo jeito que você chegou. Você pode até chegar ranzinza, com a cara fechada, não queria estar aqui, mas se você veio, abra o seu coração, deixa Deus trabalhar nesse coração duro aí, e saia melhor do que você chegou. Pegue uma porção da palavra, pegue 1%, 2%, 10% da palavra, e traga isso para você, abra o seu coração, e coloque em prática, gente. A prática, é a prática, porque corre o risco de nós chegar lá no céu, e nós nem conhecer quem está lá. Você já imaginou? Porque lá no céu, quem é que está lá no céu? Os heróis da fé, Jesus. E onde é que a gente aprende sobre eles? Na palavra. Esses dias eu estava comentando, eu quero chegar no céu e quero encontrar os profetas. A gente está estudando, acabamos de estudar na verdade sobre os profetas na jornada do crescimento, agora estamos estudando o Novo Testamento. Mas a gente estudando os profetas, quanto mais a gente aprende sobre eles, mais a gente se apaixona por eles, e mais a gente aprende sobre eles de uma forma assim que traz tanto sentido para a nossa caminhada com Deus. A forma com que Deus usava os profetas para falar com o seu povo. Eu falei, eu quero chegar no céu, eu quero encontrar alguns, eu quero encontrar Isaías, porque as orações que Isaías faz no livro, a forma com que ele demonstra o amor e o cuidado de Deus com o seu povo, mesmo com o seu povo rebelde, mesmo com o seu povo pecando, ele diz, venham a mim que eu vou tornar os pecados de vocês mais brancos do que a neve. O amor de Deus. Tantos outros profetas que profetizavam contra tantas coisas que oprimiam as pessoas na época, mas eu só vou me encontrar com eles porque eu conheço eles. Será que nós vamos saber reconhecer? Será que a gente vai ter assunto no céu para falar com esses caras que a gente nem sabe quem são? Então a meditação na palavra é essencial, e tantas outras disciplinas que nós falamos. Mas eu enfatizo aqui, por favor, coloque em prática o que você ouve aqui, porque senão você sai daqui falando que Deus não fala com você, falando que a igreja é fria, falando isso ou aquilo, mas o quanto do que você tem ouvido aqui você tem colocado em prática. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Porque o propósito de Deus não é nos emocionar, não é nos fazer chorar, não é nos fazer nos arrepiar. O cristão que nasce, que se converte emocionado, ele morre quando a emoção acaba.
O cristão que se converte emocionado, ele morre quando a emoção acaba. E às vezes nós estamos indo atrás de emoções, de arrepios, de sensações. Esses dias eu ministrei aqui no culto de jovens e não tinha luz, não tinha telão. Eu falei: vocês conseguem perceber a presença de Deus neste lugar? Ou vocês precisam de estímulos? Dopamina. Se não tiver as luzes, a fumaça, o telão, escurinho. A gente está atrelando a presença de Deus a essas coisas. A gente está querendo ver Deus nessas coisas. E isso é apenas um complemento para que você consiga se entregar melhor, para que você consiga oferecer o seu culto melhor. Mas se isso não tiver, o verdadeiro culto começa lá na sua casa, no seu coração. Porque às vezes a gente vive uma semana toda errada, chega na igreja e quer sentir Deus, não quer se arrepender, não quer confessar o pecado, não quer pedir perdão para quem magoou, para quem ofendeu, e chega aqui e quer que Deus faça milagre. Isso não existe. Uma das atribuições do Espírito Santo é nos convencer do nosso pecado. Será que o Espírito Santo tem te convencido do seu pecado? Porque todos nós somos pecadores, e aquele que diz que não tem pecado já cometeu o primeiro. Pedro vai falar isso na sua carta. Quem diz que não tem pecado é mentiroso. Será que o Espírito Santo consegue nos convencer do nosso próprio pecado? Será que a gente consegue chegar aqui e dizer e reconhecer o nosso pecado, a nossa omissão? Deus, o mesmo valor que nós temos aqui no culto, esse momento, você pode viver lá no seu quarto. Você pode entrar no seu quarto, fechar a porta, como a palavra diz, e orar ao Pai. E o Pai que está em secreto te recompensará. Mas quantos não fazem o dever de casa e querem se arrepiar na igreja? Quantos que não leem a Bíblia, que não buscam saber a vontade de Deus? A vontade de Deus, irmãos, ela não está escondida, ela não está oculta. Pelo contrário, a vontade de Deus está revelada na sua palavra. A Bíblia toda revela a vontade de Deus para nós. Mas quantos de nós estamos atrás de alguém que nos diga o que nós precisamos fazer, que coloque a mão na nossa cabeça e diga: Deus manda te dizer isso, isso, isso ou aquilo, e não que isso esteja errado. Mas quando uma pessoa vier falar isso, isso só vai testificar aquilo que Deus já tem te falado pela sua palavra. Deus não fala fora da sua palavra, Deus testifica pela sua palavra. Agora, quantos de nós estamos atrás disso? Para ouvir o que Deus tem para nós? Pelo amor de Deus, você quer saber o que Deus tem para você e o que Deus quer falar para você e quem você é em Deus? Abra a Bíblia, e se você não ouvir, leia em voz alta, grite se for necessário. Vai dizer aqui que nós somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real. O que eu não sei o que eu sou, você é amado. A Bíblia toda fala isso do amor de Deus. A Bíblia toda explica Deus trazendo o seu povo de volta, resgatando o seu povo do pecado, resgatando o seu povo da escravidão. A Bíblia toda fala de uma única frase: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E nós queremos ir atrás de alguém que nos diga quem nós somos e o que nós temos que fazer e qual a vontade de Deus para nós. Isso é imaturidade. Isso é uma fé fraca, uma fé que não foi bem fundamentada. Quando você tem uma fé bem fundamentada, você vai para a palavra, e na palavra tem tudo que você precisa para viver. Quando você tem uma fé bem fundamentada, você vai para o seu quarto, você dobra o seu joelho e você ora a Deus. Quando você precisa de uma resposta, você abre a sua Bíblia e você escuta Deus falando com você. Isso é maturidade. Deus nos chama a uma maturidade espiritual. Amém? Amém? É isso, gente.
A cada encontro a nossa fé precisa aumentar. A cada encontro nós precisamos ver um pecado para deixar. A cada encontro nós precisamos, Deus, o que o Senhor fala comigo nessa noite? Quando você pisar aqui, ou até mesmo antes de sair de casa, Deus fala comigo nessa noite. Venha com o seu coração aberto para receber algo de Deus para a sua vida. Não venha para ser um telespectador, ou um receptor, ou alguém que vai vir para assistir um show. Os louvores é para você cantar. O pessoal aqui nos ajuda com isso. Já imaginou se cada um cantasse uma música do jeito que quisesse? Então aqui os ministros de louvor eles cantam, mas eles estão fazendo um show? Não estão fazendo, não é um show, e não é para te agradar também, não é para cantar o que você quer ouvir. O louvor é para Deus, é para adorar a Deus, e quando você não abre a boca para cantar, para adorar, o mal que está em você não sai. E aí você não sabe por que Deus não falou contigo na palavra, mas você nem abriu a sua boca no louvor. Vocês entendem? Que às vezes a gente está tão acostumado, está tão religioso, que está só vindo na igreja, não pratica nada, e está só vindo, e daí não tem resultado na vida. E a culpa é de quem? É da igreja. A culpa é da igreja porque você não ora, a culpa é da igreja porque você não tem comunhão com Deus nem com os irmãos, a culpa é da igreja porque você não canta. Desculpa os visitantes que estão nos visitando nessa noite, você é muito bem-vindo neste lugar, mas aqui a gente prega a palavra e a verdade. Ninguém vem contar historinha aqui, e ninguém vem falar coisa que não está na palavra. Amém? Se a gente quisesse emocionar vocês aqui, a gente prepara um discurso, inclusive lá no chat GPT ainda bota, um discurso para emocionar a igreja. E aí eu venho aqui e emociono todo mundo, mas não é sobre isso. É sobre a palavra de Deus e aquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém? Alguém sabe me dizer que domingo que é hoje? Quem gritou aqui, Ramos? Ah, deu spoiler aqui, poxa vida. Ô irmã, tu deu spoiler. Não, mas tá tudo certo. Põe aí então para nós. Eu fiz esse teste com alguns irmãos ali. Eles não sabiam. Quem sabia que era o domingo de Ramos sem ver isso aqui? Baixa a mão. Quem antes de ser evangélico era católico? Levanta a mão. Ah, tá explicado. Eu passei ali, para vir para a igreja, eu passo por uma igreja católica, uma comunidade católica, e eles estavam estava toda a igreja fora da igreja, com os ramos na mão, né? E o padre lá falando. Você olha que legal, né? Hoje é domingo de Ramos. E por que eu quero falar sobre domingo de Ramos para vocês neste domingo? Porque hoje inicia a história mais importante da Bíblia, talvez, se essa for a palavra. Hoje começa a peregrinação de Jesus rumo à cruz. É nesse domingo que Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho. É nesse domingo que as pessoas recebem em Jerusalém uma grande multidão, gritando Hosana, abanando Jesus com os ramos. E eu quero falar porque essa é uma semana muito importante na nossa vida. Para nós que cremos em Jesus e cremos na obra da cruz, essa é uma semana muito importante, porque começa hoje. E o intuito é que durante essa semana, você separe momentos do seu dia para orar, para refletir, para reler os evangelhos, para ver o que Deus, para relembrar a história de Jesus. Porque às vezes vai caindo no nosso esquecimento o sacrifício da cruz. Você sabe que nós só estamos aqui hoje
porque Jesus, há mais de 2000 anos atrás, morreu numa cruz, e não ficou morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, e é porque Jesus ressuscitou que nós estamos aqui, e que nós temos esperança da vida eterna e da salvação, porque assim como Ele ressuscitou, todos nós iremos ressuscitar um dia, diz a palavra. Então hoje é o início da maior demonstração de amor de Deus pelo seu povo, é o início do último ato de Deus em resgate da humanidade, porque Deus tenta várias vezes, e levanta vários, mas todos falharam, todos pecaram, mas Jesus foi o único perfeito, não falhou, não pecou, cumpriu a sua missão, morreu a nossa morte, e nos trouxe vida, e não é apenas para essa vida, mas principalmente vida eterna, vida após a morte. Sabe o que isso traz para nós, irmãos? Que nós não precisamos viver com medo da morte, não precisamos andar com medo da morte, porque como Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para o cristão, a morte é o início da vida. Para quem crê, a morte é o início da vida. E esse domingo de Ramos marca essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós vamos ler em Mateus 21, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, vai imaginando a história, tá? Ele chamou os discípulos e diz: vão lá na aldeia que está diante de vós, e logo achareis pressa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei. Coloca a NVI, por favor, porque ainda não sei ler essa tradução em hebraico. Isso até é uma dica para quem quer comprar uma Bíblia, né? Compra a NVI, compra a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, e essa é a nova versão internacional, mais fácil de você entender. Isso aí, coloca desde o 1, por favor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a essa cidade, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão um jumento amarrado, com uma jumentinha ao lado, desamarrem-nos e os tragam a mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e que em breve os devolverá. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado em um jumento, e um jumentinho cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram o jumento e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então a gente vê que Jesus, ele entra na cidade de Jerusalém, montado nesse jumentinho, e ele é recebido com muita festa e com ramos. E por que ramos, né? Não sei se você se perguntou por que ramos. Eu fui estudar sobre isso, e quando o povo ele reconhece Jesus como rei, como Messias, eles então cobriram o caminho de Jesus com seus mantos e com ramos de árvores, porque era um sinal de honra e reverência. Eles estavam reconhecendo Jesus, e esses ramos representavam a esperança, a vitória e o louvor ao rei. E por isso então ramos, porque isso significava esperança, a vitória e o louvor ao rei. E aqui nós estamos diante da última semana terrena de Jesus, porque a gente sabe que na sexta-feira Jesus morre, na sexta-feira santa, e no domingo ele ressuscita.
Então essa é uma semana que tem muito significado para nós. É uma semana espiritual, é uma semana que é diferente, porque nós vamos relembrar o caminho de Jesus até o seu ato redentor, até a cruz do Calvário. Então eu quis trazer essa mensagem para vocês hoje, para que nessa semana a gente repense sobre isso, repense a nossa fé em Jesus, repense como nós estamos vivendo, repense o que Cristo já fez por nós, por que nós estamos aqui, repense o sacrifício de Cristo e o que isso significa. Mas é interessante que muitos celebraram a vitória de Jesus como um rei, mas poucos entenderam que Jesus estava entrando para morrer, entrando como um rei, mas para morrer como um cordeiro. E esse era o desejo de Deus para salvar o seu povo, desde o início. Esse era o projeto de Deus, a gente vai ver mais para frente. E esse povo que grita Hosana, que significa salva-nos, salva-nos, esse mesmo povo que grita na entrada de Jesus no domingo, Hosana, diante da sexta-feira, quando eles estão diante de Cristo e Barrabás, é a mesma multidão que diz: crucifica Jesus. Esse mesmo povo que estava gritando para Jesus salvá-los, é a mesma multidão que na sexta-feira grita para crucificar Jesus. É interessante porque eles estavam esperando um rei político, um rei que viesse libertar eles da opressão romana. Eles esperavam Jesus como um rei que fosse realmente se assentar num trono físico e governar e livrar eles da opressão, livrar eles do império romano. E Jesus vem e entra na cidade montado num jumentinho, um rei que cumpre a profecia de Zacarias 9, no versículo 9, que diz ali: alegre-se muito, filha de Sião, exulte, filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumento e uma jumentinha, cria de jumento, jumentinho cria de jumenta. Então Jesus vem cumprir essa profecia, mas esse rei, ele não vem em tom de guerra, ele vem em tom de paz, porque um dos símbolos de guerra da época era o cavalo. Jesus poderia muito bem entrar num cavalo, subir no cavalo e entrar na cidade, mas ele decide entrar com outro símbolo, trazendo paz. Ele vem como um rei manso, humilde, e esse é o assunto central da Bíblia, a obra redentora por meio da pessoa de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus trabalhando para revelar Cristo. Essa profecia que nós lemos agora, ela fala da manifestação pública do Messias. E uma das 3 provas doutrinárias da nossa salvação, a primeira é crer em Jesus como Messias, como Salvador. Porque muitos de nós cremos em Jesus, o Jesus da Bíblia. Mas você crê em Jesus que morreu por você e ao 3º dia ressuscitou para te dar vida e vida eterna? Amém? Quem desce as águas do batismo, essa é a pergunta que faz, porque você precisa crer no Jesus não histórico, não apenas o Jesus que está descrito na Bíblia, mas o Jesus Messias, enviado de Jesus para nos salvar e nos dar a vida eterna. E Zacarias está dizendo que o rei vai vir até vocês. Esse rei é o rei que é falado lá em Gênesis 3, que esmaga a cabeça da serpente. Esse é o rei descendente de Abraão, lá em Gênesis 12, que por meio dele vai abençoar todas as famílias da terra. Jesus está sendo revelado aqui em toda a Bíblia. Esse rei é o Messias, o cordeiro que Abraão viu no monte, quando estava pronto para sacrificar Isaac. Isaac pergunta: pai, eu estou vendo fogo, eu estou vendo a lenha, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão diz para ele: Deus proverá. Aqui Jesus está sendo revelado, porque Jesus é esse cordeiro que foi sacrificado em nosso lugar, que morreu a nossa morte, e Deus proveu o cordeiro no nosso lugar, porque essa morte era nossa, nós merecíamos morrer, mas Jesus tomou o nosso lugar e morreu naquela cruz em nosso favor. Esse rei, ele virá trazendo justiça e vitória, mas ele virá com humildade.
montado em um jumento. Jesus escolheu um símbolo de paz e não de guerra, porque é isso que Jesus é. Jesus, ele vem trazer paz e não guerra. Ele não veio para conquistar um trono político, mas ele veio para conquistar corações. Será que Jesus tem conquistado o seu coração? Você tem deixado Jesus conquistar o seu coração? Porque tudo isso que Jesus fez não foi para sentar num trono político, foi para sentar no trono do teu coração, foi para ser o teu Senhor, o teu Rei, o teu Salvador. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E é interessante porque quando Jesus ele entra em Jerusalém, muitos clamam por socorro, muitos clamam: Hosana, salva-nos, Hosana nas alturas, salva-nos. Mas essas mesmas pessoas, muitos querem que Jesus resolva seus problemas, mas rejeitam o Jesus que confronta o pecado. Você quer um Jesus que resolva os seus problemas? Ou você quer um Jesus que confronta o teu pecado? Porque o pecado é que faz separação entre você e Deus. Não são os seus problemas, é o pecado. Jesus vem para te livrar da morte do pecado, que o pecado causa. Essa mesma multidão que queria que Jesus resolvesse os seus problemas, foi a mesma multidão que gritou que crucifica o Jesus. Porque quando eles entenderam que Jesus não era o rei que eles estavam esperando receber, não era o rei político que livraria eles da opressão dos romanos, mas sim um rei que livraria eles da morte, da condenação eterna e do pecado, eles disseram: nós não queremos esse rei, nós queremos um rei que nos livre da opressão romana, nós queremos um rei que se assente num trono físico. Eles não entenderam, eles não aceitaram Jesus. Assim como a palavra diz que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. O fato é que Jesus ele quer reinar, mas primeiro em nossos corações. Jesus quer reinar, mas dentro de nós, no nosso interior. Jesus quer reinar. Muitas vezes nós estamos esperando um Jesus que resolva os nossos problemas, mas nós não queremos um Jesus que reina sobre a nossa vida. Nós não queremos um Jesus que governa sobre nós e que diz e que nós o obedecemos quando Ele manda nós fazer algo. Porque se Jesus reina sobre a nossa vida, nós também o obedecemos e não importa o que aconteça. Você quer um Jesus para resolver os seus problemas, para tirar a sua dor? Jesus é isso também, mas principalmente Ele quer governar sobre a sua vida, Ele quer ser o teu Senhor, Ele quer ser o teu Rei. E será que quando Ele quer isso, nós não estamos o rejeitando? Ou só corremos para Jesus, para que Ele alivie a nossa dor? O que Jesus tem para nós é algo permanente, não é apenas um alívio. Quando Ele se encontra com a mulher samaritana, Ele diz: eu tenho uma água que quando você tomar, você nunca mais terá sede. Jesus é o único que pode saciar a sede do nosso coração. Jesus é o único que pode preencher o vazio do nosso coração. Mas será que nós estamos recebendo Jesus? Ou nós só queremos um Jesus que alivia a nossa dor? O que Jesus tem para nós é muito mais do que apenas para esse mundo. O que Jesus fez por nós e está fazendo por nós, Ele está preparando um lugar para cada um de nós. Você foi livre da condenação. O seu destino era o inferno, mas por aquilo que Jesus fez na cruz, o seu destino é o céu. Amém? O seu destino é o céu, porque Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. O povo clamava por libertação, mas eles não entenderam que a salvação Jesus traria. A salvação que Jesus traria passava pela cruz. E Jesus não fugiu do seu sofrimento. Jesus não fugiu da sua missão. Jesus enfrentou a dor, Jesus enfrentou o sofrimento, Ele não desistiu da sua missão, e Ele fez isso por obediência ao Pai. Quantos de nós estamos desistindo da nossa missão, porque nos causa dor?
quantos de nós estamos deixando Jesus porque nos causa sofrimento? E muitas vezes nós viemos a Cristo achando que nunca mais teremos problemas, mas o Evangelho não fala sobre isso. Na verdade, o Evangelho fala de uma renúncia que nós precisamos fazer todos os dias. Aquele que quiser seguir a Jesus, o que precisa fazer? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E nós queremos um Evangelho triunfalista. Isso não existe. Às vezes vai nos causar dor, vai nos causar sofrimento, porque o Evangelho não é sobre tudo dar certo para você nessa vida, mas é sobre o que já deu certo no céu. Amém? É sobre a vida com o Senhor. Não é te fazer feliz aqui nessa terra, mas fazer você entrar no reino dos céus, nem que isso custe a sua própria vida. Não desista da sua missão, mesmo que isso esteja te causando dor ou sofrimento. Jesus cumpriu a sua missão, mesmo causando dor, mesmo causando sofrimento. Ele enfrentou a dor, primeiramente por obediência ao plano do Pai e por amor a nós, por amor a mim e a você. Então Jesus, ele não apenas nos salva desse mundo, mas ele também nos salva da escravidão do pecado. Esse é um dos maiores propósitos de Jesus naquela cruz, nos libertar do pecado, tirar a condenação que estava sobre nós, tirar o escrito de dívida que estava sobre nós. Então, nessa mesma semana, os judeus, eles preparavam o cordeiro da Páscoa, e Páscoa, como o pastor Ronaldo falou aqui, ela é esse símbolo da libertação da escravidão, lá em João, no capítulo 1, no versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é esse Cordeiro que tira o pecado do mundo, esse Cordeiro puro, perfeito, que foi entregue por nós. Jesus é esse que tira o pecado da nossa vida, que nos livra da condenação do pecado, que a palavra diz que todos nós pecamos e estamos separados de Deus, e Jesus, ele vem nos reconciliar com Deus, nos dar uma esperança, nos dar a vida eterna. E é interessante, porque a cruz, ela não foi um acidente. A cruz, ela foi um propósito eterno. Lá no jardim, quando Jesus disse, haja luz, ele já sabia que haveria cruz. A cruz não é um acidente. O pecado de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia. E mesmo assim, decidiu por nos amar e por se entregar por cada um de nós. Que amor é esse? Que amor é esse? O amor de Deus pela humanidade. Porque quando Deus envia Jesus, Ele não envia Jesus para os crentes, para os cristãos, para os que criam nele. Sabe para quem Ele envia Jesus? Para o mundo todo. João 3,16. Deus amou o mundo, não apenas alguns, não apenas A ou B, mas todos. E você entra dentro desse plano, por mais insignificante que você se ache, por mais imerecedor que você se ache, você entra dentro desse plano de Deus para salvar não apenas a um ou a dois, mas o mundo inteiro. Não é especial nós entender o quanto nós somos amados por Deus, o quanto Deus nos ama, ainda que você não creia, ainda que você não reconheça Jesus, Deus te ama e te espera e te recebe de braços abertos. Ainda que isso não tenha entrado no seu entendimento, Jesus morreu por você também. Quantos estão entendendo?
Amém, gente? Essa é a palavra de Deus por nós. Então, a antiga Páscoa, lá do Egito, lá de Êxodo, ela celebrava a libertação do Egito, da escravidão do Egito, o povo saindo do Egito. Mas a nova Páscoa celebra a libertação da morte e do pecado. No domingo, nós teremos aqui o nosso espetáculo de Páscoa, Getsemane, e nós estaremos celebrando a vitória de Jesus sobre a morte e sobre o pecado. Essa é a nova Páscoa, ela celebra a libertação do seu povo da morte e do pecado, porque a morte, ela não tem mais a última palavra. A morte, ela não tem poder sobre nós, porque quando nós morrer aqui, nós estaremos com Cristo, nós vamos passar da morte para a verdadeira vida. Você crê nisso? Isso é fundamental na sua fé, você crê na vida após a morte, porque é isso que Jesus conquistou para nós lá na cruz. Vida após a morte. O céu é uma realidade, o inferno é uma realidade que nós precisamos viver com essa consciência. Sabe o que é o mais interessante? É que Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe inclusive o que está passando na sua cabeça agora. E isso te gera medo? Te gera temor? O que te gera? Se Deus sondar o seu coração agora. Se Deus olhar para dentro do seu coração, o que tem aí dentro? Davi vai falar isso no Salmo. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Será que nós não estamos andando por um caminho mau? Será que os nossos pensamentos não estão deturpados? Será que estamos brincando de ser crente? Será que estamos brincando de vir à igreja? O que Jesus fez por nós não foi uma brincadeira, foi um ato consciente e por amor. O que Deus fez por nós não foi uma obra do acaso, mas foi um plano estabelecido e preparado por Ele mesmo, desde a fundação do mundo, desde a criação do Éden. Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Se nós pudéssemos viver com essa consciência, irmãos, que Páscoa não é chocolate, que Páscoa não é coelhinho, mas que Páscoa tem um símbolo tão importante e especial para nós que cremos em Jesus: a libertação da morte e do pecado, a verdadeira vida. Eu vivo com essa esperança de estar com Cristo na eternidade. Eu vivo sabendo que eu não sei o último dia da minha vida. Eu não sei o dia de amanhã. E eu não posso perder tempo brincando de ser pastor, brincando de vir à igreja, brincando de pregar, não. Eu não sei. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou viver para o Senhor, pelo Senhor e para cumprir a missão que Ele me concedeu. Porque eu sei que um dia eu estarei com Ele. Um dia eu e você estaremos diante do tribunal de Deus, o dia do juízo final. Esse dia, o dia do Senhor, Ele vai separar os bons dos maus. Ele vai colocar uns para a direita e outros para a esquerda, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Se você viver com essa consciência de que lá nesse dia você seja separado para a direita, que é os da vida eterna, se você viver com essa consciência de céu, de eternidade,
você vai viver com um propósito nessa vida. Você vai parar de reclamar da igreja, do pastor, dos irmãos. Você vai parar de se preocupar com tanta coisa que para Deus não tem valor nenhum. Você vai parar de perder tempo nas redes sociais. E você vai ganhar tempo na palavra, na oração. É tão bom falar com Deus. Amém? É tão bom estar a sós com Deus, ouvir a sua voz. A minha oração é para que você possa provar disso, dessa comunhão com Deus, gente. A igreja é uma extensão daquilo que você vive na sua casa. Se você se enche de Deus na sua casa, você chega aqui pegando fogo e você contagia todo mundo que está no seu redor. Mas se ao contrário é da mesma forma. Se você chega aqui com uma cara sisuda, fechada, você vem aqui, é uma obrigação vir aqui, você contagia os outros ao seu redor. E isso demonstra a sua falta de vida com Deus na sua casa. A gente parece que vive sem uma consciência do que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós não é pouca coisa, não. Esse domingo de Ramos, que é hoje, abre essa Semana Santa, que termina na cruz, e posterior isso a ressurreição de Jesus. Jesus entrou em Jerusalém com um propósito claro: nos salvar. Quando Jesus entra na sua vida, é um propósito claro, é te salvar. É salvar você. É salvar a sua vida. E a gente vê que mesmo que a multidão mudou a sua voz, que no início gritava salva-nos, mas depois crucifica, Jesus não mudou a sua missão por causa da multidão. Jesus continuou firme. Por mais que muitas pessoas possam fazer você desistir, não desista, continua firme no seu propósito, porque o seu propósito é com Deus em primeiro lugar. Continue, porque mesmo que a multidão mudou a sua voz, Jesus nunca mudou a sua missão. E quando Jesus está lá no Getsemane, que ele ora a Deus: Senhor, Deus, se possível, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus estava sentindo a dor da morte. Jesus estava sentindo o que iria acontecer. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Olha o tamanho do sofrimento de Jesus. Mas ele fala algo que é essencial. Ele diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quantas vezes nós estamos diante do sofrimento, estamos diante da perseguição, estamos diante da dificuldade, estamos diante da escassez, e oramos a Deus: será que nós conseguimos fazer essa oração? Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Será que você consegue obedecer a Deus se Ele falar para você? Quando Ele fala com você, siga por aqui, mesmo que não seja o que você quer, você consegue obedecer a Deus diante dessa orientação de Deus para a sua vida? Jesus permaneceu fiel à sua missão, porque Ele tinha uma missão clara, e a dor, o sofrimento não o fez parar, e Ele orou: Deus, tira de mim, afasta de mim essa dor, esse sofrimento, me livra disso, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Jesus nunca mudou a sua missão. Então nós estamos entrando nessa Semana Santa, e eu gostaria que você vivesse essa semana com propósito, com intencionalidade, que você revisse a sua fé. Como está a sua fé em Jesus? Porque não é apenas uma tradição religiosa, mas é um tempo de nós lembrar, de nós refletir e de nós viver com intenção. Você precisa ter a consciência da presença de Deus, porque quando nós temos a consciência da presença de Deus, nós vamos pecar muito menos do que nós pecamos, porque nós entendemos que Cristo
está do nosso lado. Cristo, Ele é onipresente, como eu falei, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, inclusive o que passa aí na sua mente agora. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, e Ele é onipotente, porque Ele pode todas as coisas. Então é uma semana, eu estou encerrando, para nós refletir, para nós lembrar e para nós viver com intencionalidade, que nessa semana você possa orar mais, meditar mais, faça um jejum, busque a Deus com intencionalidade, renove a sua fé, busque de Deus um direcionamento, busque de Deus e seja grato pela cruz, porque você só está aqui hoje porque teve cruz e teve ressurreição. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Prepare o seu coração nessa semana para que você possa viver o que nós vamos viver aqui no domingo de Páscoa. Nós vamos celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, essa morte que nos deu vida, e não vida apenas terrena, mas vida eterna. Viva essa semana como quem sabe que foi amado com um amor que nunca terá fim, esse amor eterno. E isso que Jesus fez por você, Ele fez por toda a humanidade. Vá e fale para as pessoas do amor de Deus, do amor de Jesus. Convide elas para estarem aqui no domingo. Vamos encher essa igreja, amém? Vamos celebrar todos juntos a vitória de Jesus. E nós vamos encerrar esse assunto, porque hoje eu inicio no domingo de Ramos, e nós terminamos no próximo domingo, no domingo da ressurreição de Cristo, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar?